Oi, pessoal. Vamos então para a nossa terceira aula, né, dos conceitos básicos de informática, tá? E agora nós vamos falar sobre softwares. Bom, então, o que é um software, então, gente? Olha só. Um software, então, é um conjunto alterável de instruções, tá? Essas instruções, elas são ordenadas, são lógicas e são fornecidas ao hardware para que ele consiga resolver a tarefa que nós pedimos, tá? Então, é uma sequência de instruções para que o hardware consiga resolver determinada tarefa, tá? É o que torna possível, então, que a gente tenha uma variedade ilimitada de utilizações no computador, tá? Lembrem que um hardware, ele não consegue fazer nada sozinho sem que ele tenha um software associado a ele, tá? Então, o hardware precisa do software e o software precisa do hardware, tá? Então, vamos então ver aqui um comparativozinho rápido entre softwares e hardwares, tá? Então, que seriam então os softwares? Olha só, o software ele ordena e controla todas as atitudes do hardware, tá? Então, ele é o gerente do computador, tá? E ele é considerável maleável, porque toda modificação que a gente quiser fazer no software, ela é relativamente fácil, né? Desde que seja feita por um profissional, ok? Entretanto, o hardware depende desse software para funcionar e a gente considera que o hardware é rígido no sentido de modificações, porque qualquer alteração em termos de hardware, ela é difícil, porque só pode ser feita pelo fabricante, tá? Então, vamos estudar um pouquinho sobre a classificação dos softwares, tá? A gente pode classificar eles, então, com relação à finalidade de uso, pode quanto à codificação e também pode classificar quanto à aquisição, tá? Então, vamos começar falando sobre a classificação quanto à finalidade de uso, que pode ser de sistemas, ou seja, a gente pode ter software de sistemas e softwares aplicativos, tá? Vamos aqui falar sobre esses softwares com relação à finalidade de uso, tá? Bom, então, esses softwares, eles podem ser categorizados como softwares aplicativos ou aplicações, né? E softwares de sistemas. Vamos começar falando, então, sobre os softwares aplicativos, tá, gente? O que seriam esses softwares aplicativos? São softwares que são usados como ferramentas para auxiliar os usuários na execução dos seus trabalhos, seja na execução das tarefas reais que nós temos, tá? Então, esses softwares são usados para realizar uma tarefa bem específica. Pode ser um software que foi feito para controlar o estoque de uma loja, pode ser o software para projetar o motor de um carro, para escrever uma carta. Escrever não, digitar uma carta, né? Um joguinho de paciência, por exemplo, ou outro jogo que vocês costumam jogar, tudo isso é exemplo de software aplicativo, tá? Aqui embaixo eu coloquei mais alguns exemplos, olha só. Editores de texto, planilhas eletrônicas, gerador de apresentações, os navegadores de internet, que a gente também chama de browsers, né? Agora, aqui programas bem específicos, por exemplo, folha de controle de pagamento, controle de estoque, tá? Tudo isso é software aplicativo. Então, como é que a gente, então, adquire o software aplicativo? Quais são as formas possíveis, gente? Bom, esses softwares, eles podem ser softwares customizados, ou seja, softwares personalizados, que você encomenda a uma empresa especializada na construção de softwares, tá? São feitas por programadores, mas esses softwares também podem ser empacotados, ou seja, softwares comerciais, que você já compra prontinho numa loja de informática, tá? Esses softwares empacotados também podem ser encontrados em revistas, em catálogos e até na internet, tá? Então, você, dependendo da sua necessidade, você pode encontrar um software já pronto, um software genérico, que vai servir para você e para outras empresas, para outras pessoas que têm essa mesma necessidade que você. Mas, se sua necessidade for muito específica, você pode encomendar um software customizado especialmente para você, tá? Bom, vou mostrar para vocês alguns exemplos de softwares
aplicativos, tá? Vou começar falando sobre os processadores de texto, que são os mais comuns, né? Sem dúvida alguma, o processador de texto mais famoso é o Word, né? Da Microsoft Office, tá? E é o software de computador mais utilizado no mundo, tá? A gente usa ele para criar, editar, formatar textos, consegue colocar até gráficos nesse texto, tá? Aqui está o exemplo, uma imagem do Microsoft Word, tá? A gente também encontra processadores de texto em suítes, pacotes gratuitos, né? Como BROffice, LibreOffice, OpenOffice, tá? Então, tem outros processadores de texto que são gratuitos e são tão bom quanto os da Microsoft Office, tá? Aqui, ó, estou mostrando para vocês a foto de um outro tipo de software aplicativo, ou seja, que são softwares de editoração eletrônica, tá? E o que vem a ser esses softwares de editoração eletrônica? São aqueles softwares que a gente usa quando a gente precisa editar textos e imagens de uma forma mais profissional, com uma aparência gráfica melhor, tá? O mais conhecido deles, sem dúvida, é o CorelDRAW, tá? A gente tem aqui exemplo de um outro tipo de software aplicativo que são as planilhas eletrônicas, tá? As planilhas eletrônicas têm esse formatozinho aqui, um monte de células, cada um desses quadradinhos são considerados células que a gente vai digitando valores, né? Ou textos para analisar dados, ok? Essa aqui é a planilha da Microsoft Office, né? Chamada de Excel, tá? Mas existem outras planilhas em outros pacotes, inclusive gratuitos, como os que eu citei lá, do mesmo jeito dos editores de texto, tá? Inclusive, nós vamos, daqui a algumas aulas, estudar as planilhas eletrônicas, chamada de Calc. Aqui, outro tipo de software aplicativo, que é o software de apresentação gráfica, né? Esse aqui é o da Microsoft Office, chamado de PowerPoint, mas do mesmo jeito existem softwares de apresentação gráfica em outras suítes, tá? Os softwares de comunicações, né? Aqui a gente tem, então, a foto, a imagem de um browser. Esse aqui é o Mozilla Firefox, tá? Existem vários outros, existe o Chrome da Google, né? Enfim, vários outros browsers. Vamos falar, então, agora dos softwares de sistema, tá? A gente já está na classificação dos softwares, já falou sobre os softwares aplicativos. Vamos falar, então, do outro tipo de software, que são os softwares de sistema, tá? Então, esses softwares de sistema são programas que controlam as operações do computador e dos dispositivos, tá? Ele está aqui, ó, como uma interface entre os softwares aplicativos que eu acabei de falar para vocês e o hardware, né? A máquina propriamente dita, tá? Então, ele faz essa interface aqui entre o hardware, o usuário e o software aplicativo, ok? Então, a gente pode classificar, então, esses softwares de sistema em dois subtipos. Eles podem ser os sistemas operacionais ou podem ser programas utilitários, tá? Vamos falar, então, primeiro sobre o sistema operacional, tá? Então, o que vem a ser um sistema operacional? O sistema operacional é um conjunto de programas que se situa entre os aplicativos e o hardware, tá? Então, percebam que aqui eu estou falando que é um conjunto de programas, não é um programa só, tá? Então, aqui a gente está vendo aqui, ó, uma imagem em que a gente tem um hardware aqui no núcleo, o usuário aqui na camada mais externa, tá? Então, próximo ao usuário estão os programas aplicativos, que é o que a gente costuma usar, e fazendo essa interface aqui, ó, entre o hardware e os programas aplicativos, a gente tem o sistema operacional. O sistema operacional vai ser um conjunto de programas, tá? Que gerencia, então, os recursos de hardware que podem ser usados pelos programas aplicativos, tá? Então, quais são os recursos que o sistema operacional gerencia? Tá? Ele vai gerenciar, então, as memórias, o processamento, os periféricos, tá? Que são aqueles dispositivos que eu mostrei para vocês, e cria uma plataforma comum entre esses programas, ok? Então, essa aqui é a função do sistema operacional. Eu falei para vocês que um sistema operacional, ele é um conjunto de vários programas, mas existe um programa especial que se chama de kernel, tá? E esse kernel é o núcleo do sistema operacional,
tá? Ele tem o papel de gerenciar todo o sistema operacional. Esse kernel, ele então é carregado do disco rígido para a memória RAM quando a gente dá o booting. Toda vez que a gente liga o computador, esse kernel ele é carregado e jogado na memória RAM para o computador inicializar, tá? Então, o carregamento das outras partes do sistema operacional, tá? Ou seja, não um conjunto de programas, ok, o kernel é o principal deles. E os outros? Esses outros programas, eles só vão ser carregados à medida que a necessidade surgir, tá? Então, a gente chama esses outros programas de programas não residentes, tá? Porque eles são não residentes na memória. Enquanto o kernel, a gente diz que ele é um programa residente, porque ele é residente na memória. Certo? Bom, então aqui eu vou mostrar para vocês alguns exemplos de sistemas operacionais mais famosos, tá? O primeiro deles foi o DOS, depois a gente tem a família dos Windows, né? Que aqui depois ainda vem o Windows 10 e assim vai. E aqui o sistema operacional da Apple, que é o macOS, Linux, que tem várias distribuições, tá? A gente ainda pode falar do sistema operacional para dispositivos móveis, né? Para os tablets e para os smartphones, que tem sistemas operacionais específicos para as particularidades desses aparelhos, tá? Então, a gente tem sistema operacional Android, o iOS, que é o sistema operacional para os dispositivos da Apple, tem o Symbian, tem o Windows Mobile, enfim, tem outros sistemas operacionais específicos para esses dispositivos móveis. Vamos falar então sobre os sistemas, agora sobre os softwares utilitários. Bom, o que vem a ser então os softwares utilitários, gente? São softwares que servem de apoio ao sistema operacional, tá? Aqui tem alguns exemplos, ó. Softwares de backup, os antivírus, os softwares para compactar arquivos, os desfragmentadores de arquivos, enfim. Todos esses softwares que a gente usa como apoio são considerados softwares utilitários e também são softwares de sistemas, tá? Então, aqui eu estou mostrando para vocês o primeiro exemplo, que é um gerenciador de arquivos, tá? Que é aquele software que a gente usa para organizar nossos arquivos em pastas, né? De forma hierárquica, para uma questão de organização, tá? Então, cada sistema operacional tem o seu próprio gerenciador de arquivos. O do Windows é esse aqui que a gente conhece como Windows Explorer. Também é exemplo de software utilitário os compactadores de arquivos, tá? Que servem para reduzir o espaço que um arquivo ocupa. Então, quando a gente está precisando diminuir o tamanho de um arquivo, é isso que a gente usa, os compactadores, tá? A gente tem como exemplo aí o WinZip, o WinRAR, né? Então, tem softwares gratuitos, tem softwares proprietários, mas todos eles fazem a mesma coisa, tá? Então, a gente normalmente usa isso quando a gente está querendo transferir os arquivos por meio de um e-mail, por exemplo, ou gravar em uma mídia menor, tá? Outro exemplo de programa utilitário, a gente tem aqui os softwares que fazem backup e restauração de arquivos, tá? Os desfragmentadores de disco, né? São aqueles softwares que reorganizam o disco para que a gente consiga organizar os arquivos em localizações contínuas, tá? Um atrás do outro, tá? Tem também os drivers de dispositivos, que são aqueles softwares que a gente precisa instalar quando conecta um equipamento novo ao nosso computador, por exemplo, as impressoras, né? Ele sempre vem com um driverzinho associado de instalação. Vamos falar então agora da classificação dos softwares quanto à codificação, tá? Então, os softwares eles podem ser proprietários ou podem ser livres, tá? Os softwares proprietários são o quê, gente? Olha só, é quando o uso, a redistribuição ou a modificação desse software, ele é proibida. Ou tem tantas restrições associadas que a gente não consegue fazer isso na prática, tá? Então, normalmente esses softwares proprietários são softwares que são pagos, né? Que você precisa pagar para ter a licença, tá? Mas isso não é regra. Mecanismos que podem baratear o custo de um software proprietário, tá? Então, por exemplo, imagine que você trabalha numa empresa, que você é dono de uma empresa e tem várias máquinas que precisam desse mesmo software. Então, você pode procurar por uma licença de uso empresarial, né? Ou uma versão para a rede, que você compra uma única licença e pode usar em vários computadores que estejam conectados na mesma rede ou que pertençam à mesma empresa, tá?
E quando a gente fala, então, de software proprietário, a gente precisa falar também sobre pirataria de software, tá? Já que o uso e redistribuição desses softwares aqui, ele tem bastante restrições, então, se você faz uma cópia ou usa de forma ilegal esse software proprietário, você está cometendo o ato de pirataria, tá? E pirataria aqui no Brasil, ela é crime. Então, cuidado, fazendo cópias ilegais, tá? Que o autor não autorizou, então você não pode fazer, ok? Vamos falar então de software livre, gente. Qual é a diferença de um software livre? Software livre são aqueles softwares que mantêm o copyright para o autor, tá? Porém, ele mesmo assim permite a livre distribuição, ou seja, você pode fazer cópias, você tem acesso ao código-fonte desse software e você pode alterar o código desse programa também, tá? Então, isso aqui são as características de um software livre, ok? Mas eu peço a vocês que não associem software livre com software gratuito, porque não é a mesma coisa, ok? Software proprietário não quer dizer que é pago e software livre não quer dizer que é gratuito. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. E um exemplo bem claro disso aqui são os sistemas operacionais Linux, tá? Que tem várias distribuições, são softwares livres, tá? Que permitem cópia, permitem acesso ao código-fonte e tudo mais, mas algumas distribuições são gratuitas e outras distribuições são pagas, tá? Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra, ok? Vamos agora classificar os softwares quanto à aquisição, tá? Olha só. Então, os softwares, eles podem ser demos, freewares, sharewares, ok? O que isso quer dizer, gente? Esses softwares aqui, ó, podem ser usados temporária ou permanentemente com um custo zero ou muito próximo disso. Vamos ver as diferenças, então, tá? Demos, que vem da palavra demonstrativos, são softwares que são fornecidos numa versão reduzida, tá? Ou seja, não são todas as funcionalidades que vão estar ali aptas para você usar, ok? E eles são distribuídos sem custo algum, ok? A questão é, você vai ter um software com a versão reduzida, se você gostou dele, você vai lá e adquire esse software, você paga por ele, tá? Os softwares freeware não, são softwares totalmente gratuitos. Isso quer dizer que eles já vêm na versão completa e são fornecidos gratuitamente, tá? Já os sharewares são distribuídos gratuitamente para você testar por um período de tempo, tá? Então, por exemplo, esse software vai ser disponibilizado para você por 14 dias ou por 30 dias. E caso você goste do software, você pode adquirir ele, né? Comprar direto com o vendedor, tá? A gente normalmente adquire esse tipo de software aqui pela internet, tá? Mas também é muito comum de vir nos CDs junto com revistas de informática. A aula termina aqui hoje e eu aguardo vocês para a próxima, tá bom? Tchau, tchau.